Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar sobre prismas, né? Dando continuidade aos poliedros. Então, os primeiros poliedros que nós vamos estudar são os prismas. Bem, o que são prismas? São poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, chamadas bases, e as demais faces em forma de paralelogramo, chamado de faces laterais. Então, nós temos aqui bases, né? A base superior, a base inferior e as faces laterais. Nomenclatura. Os prismas são designados de acordo com o polígono da base. Por exemplo, se eu tenho um polígono que tem a base no formato de um triângulo, então esse prisma vai ser um prisma triangular. Se eu tenho um prisma cuja base tem um formato de quadrado, então esse prisma vai ser um prisma quadrangular. Se eu tenho a base no formato de um hexágono, então esse prisma vai ser um prisma hexagonal. Então, a nomenclatura, o nome de cada prisma, ele é dado de acordo com o polígono que dá origem à base do prisma. Classificação. Se as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, o prisma é dito reto. Quando eu digo arestas laterais são perpendiculares ao plano, lembre-se que quando eu tenho algo perpendicular é porque ele está formando uma angulação de 90 graus. Então, observe aqui, ó. As arestas laterais, né? Então, elas são perpendiculares às bases. Observe que aqui nós temos, ó, angulações de 90 graus. Então, nesse caso, esse prisma, ele é dito prisma reto. Um prisma será regular quando ele for reto e sua base for um polígono regular também. Se as arestas laterais são oblíquas, ou seja, se as arestas laterais elas apresentam alguma inclinação, mesmo que seja pequena inclinação, o prisma ele já é chamado de oblíquo. Então, observe a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo. Observe que no reto ele vai formar uma angulação de 90 graus e no oblíquo ele tem uma pequena inclinação, já não forma mais angulação de 90 graus. Então, ele é chamado de oblíquo. Um prisma é regular se e somente se é reto e suas bases são superfícies poligonais regulares. Bora ver o que é isso aí. Exemplos. Observe aí essa figura que nós temos. A base dele, né, são quadrados. Observe que este prisma ele é regular, pois ele é reto, né, apresenta angulação de 90 graus e suas bases elas são quadradas. Nesse caso aqui, este prisma ele não é regular, pois as suas bases não são polígonos regulares, ou seja, observe que tem uma inclinação, ele não forma uma angulação de 90 graus, igual aqui, ó, tá? Secção. Quando a gente fala de secção, grosseiramente falando, o que seria isso, secção, professora? Secção são cortes que a gente proporciona na figura tridimensional. Então, secção
de um prisma é a intersecção dele com um plano que intercepta, quer dizer, que corta todas as suas arestas laterais, isto é, um polígono com vértices em cada uma das arestas laterais. Traduzindo. Bem, eu tenho uma secção reta, que é a secção normal. É uma secção determinada por um plano perpendicular à aresta lateral, às arestas laterais. Observe que na secção reta, o que ocorre? Quando o plano corta a figura tridimensional, observe que vai formar uma perpendicular aqui, ó, certo? Vai formar uma angulação de 90 graus. Então, nesse caso aqui, ela é uma secção reta. Se ela fosse um corte paralelo ao plano, já não seria mais uma secção reta, seria uma secção transversal, que é a região poligonal obtida pela intersecção do prisma com o plano paralelo às bases, sendo que esta região poligonal é congruente, quer dizer, igual a cada uma das bases. Então, é esse corte aí, ó, tá? Então, a figura plana, ela corta e ela é paralela com as bases. O corte dela é paralelo com as bases, não forma uma angulação de 90 graus. E aqui é um corte meio que inclinado aqui, né? Então, ele forma uma angulação de 90 graus com as arestas laterais. Elementos do prisma. Bem, nós temos um prisma aí, observe aí. Vamos olhar com calma todos os elementos do prisma, começando pelas bases, né? Então, no prisma, o mesmo elemento que vai formar a base superior é o mesmo que vai formar a inferior. Então, se eu tenho um pentágono em cima, eu vou ter um pentágono embaixo também, tá? Eu não vou poder ter um quadrado e um triângulo, não. Se eu tiver um quadrado em uma das bases, a outra base também vai ser um quadrado. Observe que as bases, como eu falei, elas são iguais. Então, a gente diz que elas são o quê? Polígonos congruentes. Essa linha mais escura aqui é o que a gente chama de arestas da base, tá? Então, aqui, ó, arestas da base, tanto superior quanto da base inferior. As arestas, ela vai ter a função de quê? De ligar uma face à outra, tá? E também unir os vértices. Observe que essa parte mais escura é o que a gente chama de face lateral. Quando nós estávamos estudando poliedros, nós aprendemos que tudo são faces. Quando a gente começa a destrinchar os poliedros, estudar especificamente cada um, a gente aprende que, no caso dos prismas, eu vou ter o quê? Eu vou ter as faces laterais, porém as outras duas faces que vai dar forma ao prisma é o que a gente chama de base, tá? Então, eu tenho aqui, nessa parte mais escura, as faces laterais. Então, as faces laterais, nesse caso aqui, eles são o quê? Paralelogramos. As faces laterais, elas são unidas através das arestas laterais. Essa parte mais rosada são as arestas laterais, que além de unir as faces, ela também tem a função de ligar um vértice ao outro. Então, segmento de reta que une os vértices correspondente dos polígonos congruentes, dos polígonos iguais. A altura que vai ser a distância entre os planos das bases. Então, a distância vai ser de uma base a outra, a altura de uma base a outra, tá certo? Então, essa distância de uma base a outra é o que a gente denomina de altura. Planificação.
Bem, o que seria planificação, professora? Planificação, grosseiramente falando, é a gente pegar a figura tridimensional e abrir, certo? Então, a planificação de um prisma é a apresentação de todas as faces que constituem sua superfície de um plano. Nós pegamos aqui um cubo. Observe que a gente tem um cubo totalmente na sua forma normal. E a planificação, o que vai acontecer? Todas as faces do cubo, elas ficaram expostas, né? Então, planificação de um cubo, o cubo que é um prisma regular de base quadrada. Área da superfície de um prisma. Bem, para calcularmos a área da superfície de um prisma, a gente precisa calcular a área da base, né? A área da base é a área da face que é a base, que é a parte superior, a face superior e a face inferior, né? Então, como as bases elas são iguais, o que vai acontecer? A gente vai calcular uma área da base e multiplica por 2. Área lateral. Área lateral são os paralelogramos que formam as faces laterais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a soma das áreas das faces laterais. E a área total vai ser o quê? Nada mais é do que a soma da área da base mais a área lateral. Então, é a soma da área lateral com as áreas das duas bases, ou seja, a fórmula vai ser o seguinte: área total vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Se eu não me engano, no livro de vocês vem, área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. É a mesma coisa. O volume do prisma, ele é dado pela seguinte fórmula. O volume é igual à área da base vezes a altura, onde V é o volume do prisma, que é o que normalmente a gente quer saber. Esse A com o Bzinho aqui é a área da base do prisma. E H, a altura. Então, aqui, ó, só para a gente exemplificar, a gente tem a figura. Então, a gente vai calcular o quê? A área dessas duas bases, né? Vezes a altura, tá? A área da base vezes a altura. Paralelepípedo retângulo. É um tipo de sólido geométrico com 3 dimensões, né? Como a gente falou, os prismas, eles são tridimensionais. Então, ele tem altura, largura e comprimento. Tá? Então, ele tem comprimento, altura e largura. A área total do paralelepípedo vai ser quem? 2 vezes AB mais AC mais BC. Quem é que vai ser o volume? O volume vai ser a área da base vezes a altura. E quem é que vai ser a medida da diagonal? Bem, nós temos ali o triângulo, esse triângulo aqui de baixo, né? Então, eu vou ter o quê? A diagonal menor ali, que vai ser igual... eu tenho o quê? Um triângulo retângulo, então eu vou ter um teorema de Pitágoras aqui. E em cima, na diagonal maior aqui, eu vou ter também um teorema de Pitágoras. Então, substituindo um no outro, aí eu vou ter o seguinte, que a diagonal vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Jogando isso aqui, tirando esse índice 2 aqui, esse expoente 2, eu vou ter que a diagonal do paralelepípedo vai ser igual a quem? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, eu tenho praticamente aí o quê? Substituição de fórmula, tá? Então, nós vamos aprender depois a calcular essas medidas, tanto a questão da área lateral,
área da base, área total e a diagonal. A gente vai exercitar depois. Cubo. Cubo é um paralelepípedo especial, tá? Então, o cubo é todo paralelepípedo reto, retângulo, cujas 6 faces são quadradas. Então, o cubo é um prisma especial onde todas as medidas elas são iguais. Então, o que vai acontecer? Na área total do cubo, eu vou ter 6 vezes a elevado ao quadrado. Essa é a fórmula para a área total. A diagonal eu vou ter o quê? A raiz de 3, porque depois que eu tiro o azinho daqui de dentro, que ele está elevado ao quadrado, aí eu vou ter a raiz de 3. Então, essa é a fórmula da diagonal para o cubo. E o volume, eu vou ter A elevado ao cubo. Por quê? Porque os lados, eles são iguais. Como eu multiplico comprimento, altura e largura, o que acontece? E as medidas, elas são iguais, então eu vou ter A 3 vezes, tá? Princípio de Cavalieri. Bem, o princípio de Cavalieri, o que acontece? Ele diz o seguinte, que se eu tenho duas figuras tridimensionais em um mesmo plano, o que vai acontecer? Significa dizer que essas figuras, mesmo que elas tenham formatos diferentes, mas apresentam a mesma altura, significa dizer que elas vão ter o mesmo volume. Vamos lá. Dois sólidos, S1 e S2, apoiados num plano alfa e contidos no mesmo semiespaço, terão o mesmo volume. Se todo o plano beta paralelo a alfa secciona os dois sólidos de modo que as secções sejam regiões planas de mesma área. Então, eu tenho aqui essa primeira figura e essa segunda figura. Então, olha aqui. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho um plano alfa e eu dou um corte com o plano beta aqui, o que vai acontecer? Essas medidas aqui, o volume dessa figura é exatamente igual ao volume desta figura aqui, né? E em outras literaturas, vocês vão encontrar apenas falando que se elas estão no mesmo plano, elas vão ter a mesma medida, caso elas tenham a mesma altura. Aqui, princípio de Cavalieri. Exemplo. Sobre uma mesa, formamos uma pilha com certa quantidade de cartões retangulares idênticos. A seguir, modificamos a forma da pilha sem tirar nem pôr cartão algum, ou seja, a mesma quantidade de cartões que tem na primeira pilha existe na segunda pilha. Veja a ilustração de uma possível situação desse tipo. A altura, mesma altura. Observe que o que aconteceu? Aconteceu apenas uma modificação no formato da primeira pilha para a segunda pilha. Então, vamos ver a conclusão. Observando as pilhas, é possível notar que a altura das duas pilhas é a mesma, pois tem a mesma quantidade de cartões idênticos. Os cartões das duas pilhas ficam à mesma altura da mesa e têm a mesma área, por isso são idênticos. A segunda pilha tem o mesmo volume da primeira, já que é formada pelos mesmos cartões e, portanto, ocupa a mesma porção no espaço, certo? Então, segundo o princípio de Cavalieri, as figuras, elas estando em um plano, elas vão apresentar o mesmo volume, tá certo? Bem, terminamos mais uma aula de hoje, né? Essas aulas, elas são mais curtas. Depois, nas próximas aulas, nós vamos já partir para os cálculos de fato, né? Nós vamos fazer alguns cálculos. Eu gostaria que vocês realizassem as atividades do Praticando, né? E como mensagem, eu vou deixar o seguinte: paciência.
Aprender que tudo tem o seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Um grande beijo, fiquem com Deus, saudades de vocês.